Ó, a gravação vai começar. Pronto. Aqui ninguém caiu. Show de bola. Pessoal, falando para quem não estava nos acompanhando do começo, quem vai ter acesso pelo Google Class, boa noite. Isso aqui é um encontro síncrono. Nós vamos falar sobre desenho organizacional e a gente começou com uma conversa meio que informal sobre esse período e como tem sido desafiador enfrentá-lo. Eu comecei a responder uma questão e eu vou terminar a resposta dela na gravação para que fique claro e você que está nos acompanhando de casa tenha acesso. Nós vamos voltar às atividades. O retorno vai acontecer a partir do final de julho, no dia 29 de julho, para ser mais exato. A gente começa o nosso cronograma de aulas remotas e a gente vai começar encerrando a N1, né? E aí depois a gente segue com a N2. Como é que vai ser isso? A gente vai dividir o curso em blocos. Como assim? Vocês não vão fazer todas as disciplinas de uma vez só. Vocês vão começar fazendo 3 disciplinas, aí faz aula de segunda, quarta e sexta, e quando terminar essas 3 disciplinas, vocês entram em novas 3 disciplinas. Quais são essas disciplinas, professor? Já posso passar para vocês aqui em primeira mão, que vocês vão começar com... Só um minutinho, pessoal. Estou abrindo aqui a tela para não passar a informação errada. Vocês vão começar no dia 29 de julho, na quarta-feira, a última quarta-feira do ano, com minha disciplina Fundamentos em Administração. E aí vocês vão fazer a minha disciplina, a da professora Larissa, que é português, e a do professor Renival. E aí vocês seguem com essas disciplinas, depois entra a professora Kelly e sai a professora Larissa. E quando eu digo sai, é porque ela concluiu o conteúdo dela da N1. E aí, quando o Renivaldo terminar, entra o Jarbas, e aí eu saio, entra a Cris. Ou seja, vocês vão fazer o curso em blocos de 3 disciplinas. Por que isso? Porque fica mais fácil a assimilação de conteúdo. Em vez de se preocupar com 6, 7, 10 disciplinas, vocês só vão se preocupar com 3 disciplinas de cada vez. As aulas vão ser na segunda, quarta e sexta. Samuel, você falou que o ensino remoto tem como facilidade a gente poder estudar a hora que quiser. Quer dizer que toda segunda, quarta e sexta eu tenho que estar disponível no computador? Não. Não necessariamente todas as aulas vão ser como essa de agora. Existe uma diferença no ensino remoto, que é o que a gente chama de aula síncrona e o que a gente chama de aula assíncrona. Eu vou até digitar aqui no chat para vocês verem. O assíncrono, a maior parte do nosso curso de ferramentas administrativas, por exemplo, em que eu faço conteúdo para vocês, mando um vídeo para vocês, faço uma apostila para vocês, vocês estudam e me retornam com alguma atividade. Outra possibilidade é o encontro síncrono, que é exatamente do jeito que a gente está fazendo agora. Eu falo daqui e vocês acompanham no mesmo momento. Mas percebam que a gente colocou a facilidade, e mesmo... Quer perguntar, Adriana? Sim, tipo assim, se a gente não conseguir acompanhar, não conseguir resolver as atividades, tipo assim, eu consigo não conseguir, porque em casa é muito ruim a concentração. Vai afetar, assim, as notas, essas coisas, como vai ser? Certo, essa pergunta é importante. Vamos lá, deixa eu só concluir a parte do síncrono. A diferença do encontro síncrono para o assíncrono é que o síncrono é desse jeito que a gente está fazendo agora. Eu falo aqui, vocês escutam aí na mesma hora que acontece. Só que vejam que a gente colocou uma facilidade a mais para vocês. Mesmo os encontros síncronos, a gente está fazendo gravações. E essas gravações vão ficar à disposição para que, numa eventualidade, o aluno consiga assistir a aula na hora que for mais conveniente para ele, certo? E aí vocês vão ter o prazo mínimo de 1 semana para fazer a tarefa que for passada. Samuel, como é que vai ser a metodologia? O professor vai fazer uma prova que vai ser um formulário, ele vai pedir para eu colocar no meu caderno, e no meu caderno eu escrever e mandar uma foto para ele,
ele vai gravar sempre um vídeo? Não, veja, a gente não tem uma metodologia única para todos os professores, porque cada disciplina, cada professor tem um jeito diferente de dar aula. Nesse nosso ensino remoto não poderia ser diferente. E aí, entrando um pouco na pergunta que a Aureliana fez, como é que vai ser sobre notas? Do mesmo jeito que ocorre na aula síncrona, do mesmo jeito que ocorre na aula presencial. Vocês vão ter tarefas, vão fazer essas tarefas e vão receber a nota do professor. No ensino remoto eu posso ser reprovado? Sim, do mesmo jeito que no ensino presencial. A gente vai contar notas por meio de avaliações, assim como acontece no ensino presencial. Como é que vai ser a presença, professor? A presença vai ser por meio das tarefas que são feitas. Você vai fazendo a tarefa daquela semana e eu marco que você esteve presente naquela aula. Compreendem? Jailton sinalizou que sim, Gimário sinalizou que sim. Aureliana, respondi? Sim, respondendo. Mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? Aí, assim, só uma consideração importante. E eu comecei a falar sobre isso e acho que eu não sei se eu concluí. Professor, eu sou obrigado a entrar nesse ensino remoto? Não, você não é obrigado. Sua matrícula está garantida. E quando as aulas presenciais voltarem, você vai continuar o curso. Agora, eu preciso ser honesto com vocês e deixar claro que eu não consigo dizer para vocês uma data para o retorno das aulas. O que eu posso dizer para vocês, retorno presencial, certo? O retorno das aulas vai ser no dia 29. O que eu posso dizer para vocês é que a gente já fez um cronograma até dezembro. Se esse cronograma vai ser seguido do jeito que a gente desenhou, eu não consigo dizer, porque só Deus sabe o que vai acontecer até dezembro. Eu espero que a gente consiga voltar às nossas atividades normais. Mas, sendo bem realista, nada sugere que isso vai acontecer entre uma semana e outra. É uma coisa até esquisita que o governo tem feito, né? Porque quando tinha morrido 200 pessoas, estava todo mundo apavorado. Agora morreu quase 60 mil e a gente está falando em voltar. O que é que aconteceu entre uma coisa e outra, só Deus sabe. Mas o fato é que, por uma questão de saúde pública, a gente precisa, nesse momento, seguir o isolamento social. Ok, pessoal, posso começar? Ou alguém tem mais alguma colocação sobre esse assunto? Certo. Vamos lá. Vou começar e eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque a gente... Quanto é cansativo para vocês, quanto é cansativo para mim quando fica muito longo, né? E aí, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre desenho organizacional. E eu vou começar passando o nosso cronograma. A gente já conversou, já passei alguns avisos, a gente começa com o nosso aquecimento e entra com meia horinha de discussões sobre o que seria um desenho organizacional. No nosso encontro anterior, e eu digo encontro, mas ele foi assíncrono, né? A gente não teve essa interação antes. Mas a gente conversou sobre missão, visão e valores. E eu trouxe esse slide. Vocês estão vendo aí a minha tela, pessoal? Alguém confirma com a voz que sim ou não? Sim. Pronto, show de bola. Vocês estão vendo aí na minha tela o quê? Vocês estão vendo mais ou menos um resumo de como a gente pode olhar para qualquer organização. Toda e qualquer instituição, pública, privada, igreja, empresa, ela passa por uma missão. A missão dela é para que ela existe. E aí, ela vai dizer o que é que ela faz, por que ela foi criada. A visão daquela organização já tem outra informação. Ela diz onde aquela instituição quer chegar. E os valores dela têm uma relação direta com o que é que ela faz para conseguir alcançar a sua visão. O que é que ela faz para existir e ter uma missão consistente com os valores dela. E aí, sendo bem objetivo, a missão da Petrobras, por exemplo, é gerar energia.
Eu estou simplificando, mas eu mandei para vocês essa missão dos slides. A visão dela tem uma relação já com essa missão, que tem a ver com o cenário futuro e o que é que a Petrobras quer fazer para o futuro. Já os valores dela têm uma relação com os adjetivos principais que a Petrobras considera importantes. E quando você vai ver esse exemplo da Petrobras, você sempre tem uma orientação aos acionistas, ou seja, aquelas pessoas que financiam a Petrobras. Mas aí, eu estou falando da Petrobras, mas serve para a Bodega do Seu Zé também. A Bodega do Seu Zé existe a partir de uma missão, que tem a ver, por exemplo, com atender adequadamente o bairro da Bica. E aí a Bodega do Seu Zé vai trabalhar no bairro da Bica, atendendo a um público que não tinha esse tipo de produto antes. E aí a visão da Bodega do Seu Zé vai ser, por exemplo, ser tão grande até 2030 quanto a Bodega do Joaquim. Ou seja, a visão ela tem uma relação um pouco mais quantitativa e ela tem a ver com onde o Seu Zé quer chegar. Veja que a missão é o que é que o Seu Zé faz. A visão é onde é que o Seu Zé quer chegar. E aí você tem os valores. O que é que o Seu Zé não abre mão de maneira alguma? Ele não abre mão, por exemplo, de honestidade, pagamento em dia com os fornecedores, pagamento em dia com os seus funcionários. Veja que são os adjetivos através dos quais a Bodega do Seu Zé não abre mão. Você entra nessa reflexão inicial depois, você passa pela estratégia. A estratégia, pessoal, tem a ver com o que é que o Seu Zé faz para conseguir alcançar a sua missão. E existem vários tipos de estratégia. Vocês vão ver isso com mais profundidade na disciplina de marketing, na disciplina de empreendedorismo também. Hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre estrutura. E a gente vai falar sobre organograma, funcionograma. Aqui, a gente tem a magia do desenho organizacional. Se na missão eu tenho para que eu existo, o que eu faço, na estrutura eu tenho uma explicação um pouco mais palpável de como é que eu consigo fazer essas coisas. E aí eu evoluo até o processo que tem a ver com como a instituição funciona. É como se eu tivesse aqui uma reflexão e aqui no processo uma prática. Ou seja, eu tenho o desenho de um fluxograma. Mas esses conceitos eu tenho certeza que estão bem abstratos na sua cabeça. Isso aqui é só para a gente ter uma noção inicial. E aí, eu pergunto a vocês, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Abram o áudio e não me matem de vergonha. O ovo. Ovo? A galinha. Galinha? O ovo. Ovo? Do ancestral reptiliano que sofreu mutação. Uma coisa legal. assim. Legal, o ancestral reptiliano. As aves vieram dos répteis, né? Vamos pensar mais sobre isso? A gente falou em outro momento, na nossa primeira aula, inclusive a gente falou isso presencialmente lá em Fundamentos de Administração, sobre os níveis. E aí a gente viu que, didaticamente, a gente define 3 níveis: institucional, tático e operacional. Beleza. Quem decide quem fica onde e como fazem isso? Quem é que vem primeiro? O cargo ou quem ocupa esse cargo? Perdão, não consegui entender. Deixa eu perguntar de outro jeito. Pense num cargo. Pense, por exemplo, num supermercado, em qualquer cargo do supermercado, o caixa, por exemplo. Quem vem primeiro? Joaquim, que precisa de um emprego, ou o cargo caixa de supermercado? O cargo, eu acho. O cargo. É um bom palpite. O que é que vocês acham? Não tem mais nada a dizer, não? Quem vem primeiro? Cliente ou empresa? Primeiro vem a necessidade, né? Daí vai surgir
o produto, o serviço, o propósito. Eu gosto dessa visão. Mas você concorda comigo que muitas vezes as empresas criam necessidades? Concordo. Tem uma frase bem conhecida do Henry Ford. Henry Ford ainda vai estudar sobre ele melhor ainda, mas ele foi um dos inventores, eu vou falar bem grosseiramente, mas ele foi uma das pessoas que colaborou para que o carro seja o que o carro é hoje. E ele dizia que se ele perguntasse ao cliente dele o que é que o cliente dele queria, o cliente ia responder que queria um cavalo mais rápido. Necessidades podem sim ser criadas, mas não é uma coisa fácil de ser feita. Mas vamos avançar. Quem vem primeiro, estrutura ou estratégia? Estrutura. Concordo. Por quê? Eu acho que você tem que ter logo uma estrutura para poder montar a sua estratégia. Mas a minha estratégia não vai ser a partir de uma estrutura, não? Também. Ou a minha estrutura vem de uma estratégia? Vamos pensar? Eu falei agora há pouco do exemplo do caixa de supermercado. Onde é que o caixa, pensa aí na cabeça de vocês, a organização de um supermercado. Onde é que o caixa do supermercado fica? Na saída do supermercado, concordam? Concordam? Sim. O áudio saiu ruim aí. Eu perguntei onde é que o caixa de supermercado fica dentro do layout lá do supermercado. E a gente chegou à conclusão que é na saída dele. Isso é feito por quê? Acho que para chamar a atenção dos clientes. Tem uma relação direta com isso. Mas tem a ver, por exemplo, com o fluxo do processo do cliente dentro de um supermercado. Pagar a mercadoria, embalar a mercadoria, é a última coisa que o cliente faz. Então, basicamente, ele entra por um lado, sai pelo outro, e a última coisa que ele faz é pagar. Então, o desenho do layout de um supermercado, a maneira que um processo de um supermercado acontece, tem a ver com a estratégia desse supermercado. Qual é a estratégia? A minha estratégia é fazer com que meu cliente consuma aqueles bens, não necessariamente naquele momento, mas ele faça a troca monetária daqueles bens e me passe isso. Tem uma relação direta com a estratégia. Criei, e a partir dessa estratégia, eu desenho a minha estrutura. Então, respondendo a minha pergunta original, em que eu perguntei e fiz a provocação sobre estrutura e estratégia, o que é que eu quero que vocês compreendam? Primeiro, eu crio a minha estratégia. Depois, eu desenho a minha estrutura. Eu vou voltar um slide para vocês verem, para que isso fique mais claro. Primeiro, eu tenho missão, visão e valores. Depois, eu crio uma estratégia a partir dessa missão. A partir de o que eu faço. E aí, a partir do que eu faço, eu idealizo onde eu quero chegar e quais valores eu não abro mão de maneira alguma. Depois disso, eu desenho minha estratégia. Qual vai ser? Vai ser, por exemplo, de diversificação no supermercado, ou vai ser de foco, como, por exemplo, numa loja como a Apple. E por aí vai. Eu desenho minha estratégia e aí eu crio a estrutura que vai me ajudar a alcançar essa estratégia. Eu fiz essa confusão inicial de propósito, pessoal, porque esse assunto ele é um pouco denso e a gente sempre faz essa comparação com o ovo e com a galinha. Quem vem primeiro? Clientes ou empresa? Nesse caso, geralmente vem cliente primeiro. Por quê? Porque geralmente eu observo uma necessidade daqueles clientes e aí eu crio uma empresa. Existem exceções? Sim. A gente conversou agora há pouco sobre o Henry Ford, por exemplo.
O que é que vem primeiro? Estratégia ou estrutura? Estratégia. Primeiro eu idealizo como eu vou conseguir chegar na minha visão, a partir dos meus valores, da minha missão, e aí eu crio uma estrutura que vai me ajudar nisso. Tá claro, pessoal? Sim. Show! Vamos pensar um pouquinho sobre processo? Gente, se você não entendeu alguma coisa, por favor, me interrompa e pergunte. Fiquem à vontade. O mais interessante desse momento síncrono é justamente para a gente poder tirar dúvidas, certo? E aí, gente, eu vou voltar mais uma vez o slide para que fique claro qual é o percurso que a gente está fazendo. Falamos sobre missão, no futuro vamos falar sobre estratégia, e agora a gente vai falar de estrutura. Mas essa estrutura, ela acaba gerando um processo. E esse processo, basicamente, é como é que essa instituição funciona. Vamos pensar sobre isso? Toda qualquer empresa, ela tem entradas, um processamento e uma saída. Vamos lá? Como entradas, a gente tem o quê? Recursos físicos. Eu estou falando, por exemplo, de matéria-prima. E essa matéria-prima vai precisar de trabalhadores que processem ela. Imagine uma madeireira que faz uma janela, por exemplo. Essa madeireira recebe a madeira, ela lapida essa madeira, ela faz o beneficiamento dela a partir dessa segunda etapa aqui, ó, processamento. Esse processamento é o trabalho realizado. E esse trabalho realizado vai gerar o quê? Uma saída, é o produto em si. Uma janela, uma cadeira, uma mesa. Isso fica fácil a gente compreender quando a gente está falando de coisas palpáveis, como uma cadeira. Mas a mesma coisa acontece em sala de aula. A gente está nesse exato momento fazendo o quê? Produzindo conhecimento. Esse conhecimento, ele demanda uma série de coisas. Por exemplo, um professor que organizou as ideias antes de conversar com vocês. Mas isso não é só a única coisa necessária. É necessário que você tenha esse processamento, uma interação entre eu que falo daqui e você que presta atenção daí e está, de fato, disposto a compreender isso. E esse processamento, ele vai demandar, inclusive, que você mature, estude, queime juízo um pouco depois, para que a gente tenha, de fato, uma aprendizagem que seria essa saída. Veja que quando você tem coisas não palpáveis, é bem mais difícil a gente conseguir entender esse processo. Mas o que deve ficar claro para vocês, na compreensão, é um processo, entender que processo é o jeito que a empresa faz as coisas. Algo entra, eu mexo nesse negócio, sai de outro jeito. Exemplo prático. Acabei de falar na cadeira, falei de uma aula, mas os exemplos são infinitos. Eu posso vender água, eu extraio a água, eu faço essa extração, engarrafo ela e eu tenho no final uma saída, um produto que é a água que eu vou vender. Então, o processo é o jeito que a instituição trabalha, é como ela organiza as tarefas, como ela faz com que o cliente receba o produto que ela tem. Eu falei, por exemplo, do caixa de supermercado, e ele se encaixa nisso. Exemplo prático de um processo de compra é quando o cliente vê o anúncio daquele supermercado lá no sinal de trânsito e ele diz, eita, lá em casa está faltando leite. E aí ele entra no supermercado, pega o leite na prateleira, paga por aquele leite e sai com aquele produto. Quando eu falo desse jeito parece fácil, mas tem tanta coisa por trás desse ato de você corrigir a propaganda do leite até você sair e chegar em casa com leite, que demandaria uma aula bem maior. Vocês são futuros administradores. Percebam que tem muita coisa por trás do ato de eu simplesmente desembolsar R$3 para comprar uma caixa de leite. Posso avançar, Pico? Eu estou indo rápido demais. Não, olha as mensagens aí, professor. Gente, Tá oscilando, tá falhando. Vamos observar daí. Eu achei que era só o meu, mas pelo que eu botei aí, tem mais pessoas percebendo. Tá tendo um eco na transmissão, maior. eu acho que... Vamos testar outra coisa? Eu pedi para vocês deixarem os microfones ligados, mas pelo visto está tendo eco.
Vocês desligam e vocês abrem só quando for falar, pode ser? Pronto, mas não vão aproveitar isso para ficar calado demais, não, pessoal, porque senão fica cansativo para todo mundo. Gente, eu estou projetando minha tela, aí eu não consigo ver. Jair, está cortando ainda? Estou falando aqui agora. O áudio continua cortando? Agora tá bom. Pronto. Faz o seguinte, pessoal, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu estou projetando lá no WhatsApp. Aí, quando vocês falam aqui na tela, eu tenho que sair da minha tela do WhatsApp e voltar aqui para ver. Aí, se vocês puderem me dar esse aviso quando tiver alguma coisa importante como essa, aí já ajuda. Keliane, faz o seguinte, você estava falando do celular, certo? Você toca na tela do celular, aí vai ter vai aparecer aí um microfone do lado esquerdo. Você aperta nesse microfone, que aí você desliga o seu microfone. Aí Não aparece, não. Quando você toca na tela, não aparece? Só um minutinho, deixa eu tentar te mostrar. Peraí, vou tentar mexer até achar. Ó, você tá vendo aqui? Você vai tocar na tela, aí tem o microfone aqui. Tá vendo? Não. Dá pra desligar daí, não? Não, tem que ser você. Opa. Tudo bem, vamos lá. Vou continuar. Vamos lá. Gente, vou voltar. Vocês estão vendo minha tela? Já viu? Sim. Professor, eu acho que é assim, a Keliane. É porque ela tem que apertar na foto dela. Talvez é porque ela está na foto do senhor. Aí por isso que ela não consegue ligar o microfone. Porque eu também estou acessando pelo celular. Aí fica várias fotos assim na lateral. Aí no caso, quando eu quero ligar e desligar o microfone, eu tenho que clicar na minha foto. Entendi. Você ouviu, Guilherme? Tenta isso, por gentileza. Talvez seja... Aí ela conseguiu, ó. Show! Vamos lá. Obrigado pela ajuda, viu, Valéria? Vamos lá. Vocês estão vendo aí que a gente está aprendendo tudo junto. Nem eu sabia disso aí. Vamos lá. Definição de fronteiras aqui. Eu estava falando sobre processo, explicando para vocês o que é um processo. O que tem que ficar claro é que o processo vai ter um começo e um fim. O que vai acontecer entre uma coisa e a outra é justamente o uso de ferramentas administrativas. Imagine, por exemplo, uma fábrica de canetas. Como ela transforma plástico, tinta, ferro. Nisso daqui que vocês estão vendo, é um processo bem detalhado em que várias coisas têm que dar certo para que eu tenha uma caneta para mostrar a vocês e fazer uso dela quando necessário. Então, assim, entre uma coisa e outra existe um processamento. E o processo é justamente as etapas que, sequenciadas, vão me dar um resultado final. E aí, eu estou falando tudo isso para contextualizar a importância do desenho. Porque esse desenho organizacional, e agora eu vou falar talvez o slide mais importante da aula de hoje, esse desenho organizacional, ele é basicamente como a estrutura da instituição se desenha. Professor, você me disse que vem missão, estratégia e estrutura. Por que você não falou de estratégia primeiro do que está falando agora de estrutura? Estratégia é um assunto um pouco mais delicado, em que a gente teria que se aprofundar em determinados pontos que fogem o nosso objetivo desse curso.
Porque o desenho organizacional, ele é uma das ferramentas administrativas. A estratégia, ela é outra coisa. Por si só, ela é um universo bem mais amplo. Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso. Lá em marketing, a gente vai ver isso em detalhes. Mas a estrutura é uma das ferramentas administrativas quando a gente encara ela na perspectiva de desenho organizacional. Estou falando muito bonito para dizer uma coisa muito simples. Desenho organizacional é quando você representa no papel como a estrutura da instituição funciona. O que é que eu estou dizendo? Traduzindo isso. Eu vou desenhar uma foto da minha empresa. E uma foto da minha empresa não é simplesmente eu tirar um retrato, como a gente dizia antes, e mostrar a fachada da minha empresa. É o que está por trás dessa fachada. É sua estrutura funcional. Eu estou falando, por exemplo, do seu organograma, que é a distribuição de cargos dentro da empresa. O que está por trás de um organograma é a cultura da empresa. E aí, além desse organograma, eu preciso ter claramente um funcionograma, que é a representação das tarefas e as atividades. Professor, agora tu, Maria, me botou lá na lua e eu não entendi absurdamente nada. Calma, calma. Deixa eu mostrar um desenho disso aí. Isso daí, pessoal, que vocês estão vendo, é um organograma. Perceba que a Polícia Civil da Paraíba, esse organograma é real, certo? Eu peguei do site da Polícia Civil Paraibana. É uma representação de como ela funciona. Vejam que é um modelo hierárquico. Veja que você tem uma pirâmide em que você tem uma estrutura um pouco mais rígida. Aqui é mandado por esse aqui, que por sua vez é mandado por esse aqui. E, por sua vez, faz parte de uma instituição maior chamada Polícia Civil. Ou seja, eu tenho uma estrutura em pirâmide, uma escadinha em que eu tenho etapas e cada uma responde à seguinte. Vocês compreendem essa ideia de organograma? Alguém liga o microfone e me dá um sinal de fumaça, por favor? Sim. Show! Então, esse organograma, ele diz mais ou menos como são distribuídos os cargos da empresa. E aí, essa é a única maneira de representar um organograma? Não, em absoluto não. Existem várias possibilidades que a gente vai estudar isso com mais profundidade em outro momento. O que eu quero nesse momento que vocês entendam o que é. Existe outra ferramenta administrativa chamada funcionograma. Como o nome sugere, você tem a função. E aqui, vocês estão vendo na tela, o que é a gerência de marketing. Dentro da gerência de marketing, você tem funções. E aí você tem o cargo de mídia, o cargo de pesquisa de mercado e o cargo de pesquisa e desenvolvimento do produto. E aí vocês percebem, deixa eu ligar o laser aqui, vocês percebem o quê? Eu tenho certeza que vocês não estão conseguindo ler essa letra miúda aqui. Acredito que esteja miúdo para vocês. Mas aqui dentro desse quadro, pessoal, tem as atividades que o setor de pesquisa e desenvolvimento faz. Ele trabalha com relacionamento de mídia e pesquisa, pesquisa de novos materiais, ou seja, são as funções deste setor. É o que está por trás daquele cargo. É o que faz esse desenho ter sentido. Por quê? Eu não preciso apenas de ter um cargo de pesquisa de mercado. Eu tenho que ter claramente o que é que esse cargo faz. E daí o funcionograma é tão importante, para deixar claramente definido o que cada um faz na empresa. Eu tenho certeza que vocês já foram em alguma empresa, ou talvez até trabalharam em uma, em que não tinha muito claramente o que cada funcionário faz. Esse é um problema cultural e a falta de conhecimento de ferramentas administrativas que possibilita e que faz com que isso aconteça. Claro que a implementação disso é um pouco mais complexa, e aí é um assunto um pouco mais para outros encontros, mas o fato é que quando você tem claramente exposto no funcionograma o que é que cada um faz, fica menos difícil exigir que aquele determinado funcionário faça, de fato, suas tarefas e suas funções.
Então, gente, isso tem a ver com a estrutura. E agora a gente entra no fluxograma. Veja, deixa eu até puxar outra canetinha aqui para ficar mais claro isso. Fluxograma, estou falando, como o nome sugere, de fluxo, como uma tarefa começa e como uma tarefa termina. E aí eu vou ter uma divisão de etapas. É diferente de funcionograma. Aqui, esse funcio, eu estou falando de funções. O que é que cada cargo precisa fazer dentro da estrutura organizacional. E aí, eu tenho aqui o organograma. O que é que o organograma faz? Ele organiza os cargos e fica claramente definido o que cada um deles faz. Vocês precisam, porque o final é o mesmo, é grama, é funcionograma, fluxograma, é organograma, é muito grama. Mas se você entender esse início, o organograma organiza cargos. O funcionograma organiza funções. E o fluxograma deixa claro qual é o fluxo de tarefas. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo que eu passei na apostila para vocês sobre a venda de buchada. Eu acho que vocês conseguiram ler a apostila. Quem não leu ainda, leia. Pelo menos esse exemplo eu acho que ficou claro para vocês. Primeiro, na venda de buchada, você tem a recepção dos clientes. E aí essa recepção passa por um contato com o cliente, um acolhimento, vamos falar assim. Depois, os consumidores são servidos, eles pagam. Veja que esse processo de servir os consumidores e pagá-los, talvez ele não seja exatamente em sequência, porque nem sempre você, vamos dizer assim, paga e depois come, às vezes você come e depois paga, né? Então, dependendo muito do momento. E aí depois você, empresa, higieniza o ambiente para receber outros clientes. O que é que eu tenho aqui? Um fluxo de tarefas. É isso que vocês têm que compreender sobre fluxograma. Isso daqui, pessoal, é um mapeamento de processos. Aqui eu tenho um passo a passo do que é que eu faço para compreender o fluxo de processos dentro da empresa. E aí, cada quadrinho desse, ele é representado para uma determinada tarefa, um tipo de tarefa diferente. A gente não vai se aprofundar tanto, porque a gente vai ver isso de novo no segundo semestre lá em processos. Mas cada quadrinho desse, círculo... Perdão, pessoal. Cada círculo, cada retângulo, cada figura geométrica dessa tem um significado diferente, até que eu chegue no final do meu fluxograma. Ok, pessoal? Vocês viram aí que nem doeu? Vocês têm alguma dúvida específica sobre o que a gente tem conversado? Keliane, infelizmente eu não consigo aumentar os slides, mas você pode tentar dar um zoom e eu vou colocar esses slides lá no grupo do Google Class, certo? Você vai poder ter acesso por lá e estudar com mais calma. A vantagem da gente ter aula gravada, pessoal, é que vocês podem avançar quando eu estiver falando de uma coisa que você já sabe, é muito óbvio para você, ou você pode voltar de novo para quando eu falar muito rápido, ou você não entender bem, não captar bem a ideia que estava por trás do que eu queria dizer. E assim, vocês sempre podem me consultar pelo WhatsApp. Como vocês já perceberam, nem sempre eu respondo na mesma hora. Muitas vezes eu demoro um pouco a responder, mas eu tento responder todas as minhas mensagens. Você pode me mandar e-mail, pode perguntar lá no grupo do Google Class também, e às vezes até interessante, porque a tua dúvida pode ser a de outro colega. Gente, para hoje, eu só tinha isso para falar com vocês. Gastamos pouco menos de 1 hora. Vocês viram que nem doeu? Alguma dúvida, turma? Vocês só vão, talvez, ter mais dúvidas quando vocês derem uma olhada mais no assunto. Eu tenho certeza que vocês perceberam que a gente desacelerou um pouco o ritmo do nosso curso. A gente estava tendo material segunda, quarta e sexta,
e eu percebi que tem... Eu vou até parar aqui a gravação, certo? Para o vídeo ficar menor e o pessoal conseguir ver. Mas, para quem está acompanhando de casa, em outro momento, né? Vou parar o vídeo agora, eu vou continuar conversando com o pessoal. Qualquer dúvida, estamos às ordens no WhatsApp e no próprio Google Class. Ok? Estou interrompendo